Dudu, voltando ao gancho que você me deu sobre a questão do controle do dono da empresa, de fechar ali, não querer abrir para muitos sócios, enfim. Nós vemos que isso não acontece só nas pequenas e médias empresas. Nós vemos acontecendo um movimento aí até dentro do futebol, que é um dos mercados que mais rege dinheiro, principalmente no Brasil, na América, aliás, mundo, né? E vem muito forte a questão da SAF. E você, já vamos linkar com a sua história dentro do futebol, para quem não sabe, Dudu, começou no futebol, né, Dudu? Como que você enxerga esse cenário que está acontecendo atualmente no Brasil? Grande pergunta. Então, a SAF, eu costumo dizer, a SAF não é o fim, né? Ela é só um meio, tá? Então, você pode ser dono de um clube e não ter governança corporativa zero. Vai dar no mesmo. Então, quando você começa a criar e conhecer um pouco das SAFs, ela pode resolver muitos problemas de um clube que está literalmente aí com várias dívidas gigantescas, né? Então, quando você começa a fazer o processo que o futebol dá muito dinheiro e tem potencial gigantesco de valorização futura, a SAF mostra que é praticamente um clube empresa. Então, se tiver a governança, organograma, cronograma, pessoas melhores em cada setor, tem muito resultado. Exemplo, Fortaleza virou SAF. A Lusa agora. A Lusa vendeu por R$1 bilhão. Já vai começar com 30 milhões na continha. Aí as pessoas me perguntaram, pô, virou por 1 bi? Eu falei, gente, não sou fã de futebol, não. As pessoas esquecem que é só o time de futebol. Mas a Lusa tem um patrimônio gigante. Você conhece aquela área ali, é um dos melhores de São Paulo. Sim. Ali é velocidade de conexão com a torcida, chegada, saída, eventos, clube associativo, outras modalidades. E todo o patrimônio por trás é muito mais valioso do que montar uma equipe. Porque tem muita receita aí. Se ele vai montar uma arena, uma multi-arena, 2 shows já paga quase o elenco. É verdade. Então, quem fez esse procedimento já sabia disso. Eu tentei quase vender a Lusa. Talvez você não saiba disso. Mas não foi à frente. Agora eu entendo. Já deviam estar em negociações. Tá. Então não me deram ouvidos. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Mas eu fui lá, levei um turco, tinha um procedimento ali legal e tal. Mas não chegaram a me ouvir, pediram documentos, recebi os documentos e tal, mas não seguiu. Eu acho por causa disso, né? Porque já acho que já estava em negociação com outras empresas e eu cheguei por último, né? Por que você acha que o torcedor final é tão resistente à ideia da SAF dentro dos clubes? Eu vejo muitos comentários indo na linha do... Mas o Fulaninho Futebol Clube não pode ter um dono, é de toda a torcida, não pode ter um empresário, vai ficar com cara de empresa. Por que você acha que ainda existe essa cultura contra a SAF dentro do futebol? Cultura. Estamos começando a fazer essa mudança culturalmente no nosso país. Aí você pode perguntar, pô, mas o torcedor não quer. Mas como não quer? Vamos lá. Hoje, se você fosse botafoguense, uma aula ali, né? Uma case de sucesso absurda. Tá respondido. Em 2 anos, campeão da Libertadores e pode ser campeão brasileiro. O que eu acho que vai ser, tá? Com certeza. Eu falo, São Paulo não tem como entregar. Ele vai perder e vai falar que entregou agora. Não Entendeu? tem jeito. Então, a SAF do Botafogo foi literalmente, para mim, um dos maiores cases de futebol mundial. Foi em pouquíssimo tempo, tá? Em pouquíssimo tempo. Mas por quê? Investimento. Investimento. Boa administração. Investimento que pessoas que já faziam isso, o Texas já faz isso, tem o Crystal Palace e tem o Lyon. Ele já tem uma gestão nisso. Não sei se você sabe a história do Texas. Ele vem de família simples, da classe média dos Estados Unidos. Começou na era digital, começou a estudar a parte de tecnologia, processos, começou a entrar em algumas empresas e foi para o audiovisual. E ele conquistou vários Oscars a parte de direção de filmes, grandes filmes como Titanic. Ficou um dos bilionários e foi pro futebol. O que ele fez? Aí acontece, você traz a indústria para o futebol, tem muito resultado. Por quê?
E ele gosta de futebol e entende de futebol, tá? Então ele começou a fazer isso, literalmente, para crescer o clube. Então ele já tinha um clube na Inglaterra, na França. Eu pego no Brasil. Eu vou te falar, ele pagou barato, tá? E depois de 2 anos, ele retorna quase 50% do valor investido pelo ganho da Libertadores, que chega a quase os seus 150 milhões de reais, e mais se for campeão brasileiro. Temos que aprender muito aí, né? Alguma coisa, alguma lição as pessoas têm que tirar. Melhor do que fazer vaquinha, você não acha? Me tire de problema, rapaz. Não, mas... Não, corintianos, nada pessoal. Não, mas assim, vamos falar sobre isso? Não, vamos falar agora, pode falar? Vamos falar sobre isso, vamos lá. Cara, grande ideia, tá? Grande ideia. Pra mim... Ideia safada, mas grande ideia. Não, grande ideia, pô. Por quê? O clube, os investidores não acreditam no Corinthians. E quem acredita no Corinthians entra o torcedor. Compreendeu? Então o torcedor enxergou, peraí, eu amo meu clube, eu vou ajudar meu clube. Não vou deixar ele falir. Então eu posso pegar o estádio pra mim? Pô, perfeito. Então eu tô ajudando. Cara, que grande ideia. Então você diminui a dívida, você não perde o seu estado pra outra pessoa, e o clube quem manda é a torcida. Nesse caso. Então, aí eu vou te dar uma como é que fala? Uma coisa que é real. Se você vende o Corinthians, quem que morre? Como é que é? Quem é que morre? Aí é forte, né? Forte. Quando você vende o clube, quem que morre? Não faço a menor ideia. Todos os presidentes vitalícios, todos os sócios, quem fazia parte de diretoria. Eles ficam fora. Não existe mais. Quem continua a torcida? Só que existe um dono. Ou se existe um dono, quem manda? É o dono. É o dono. Então, clubes que não vivam, clubes que estão sofrendo demais na parte financeira, não virar SAF, vão continuar sofrendo. Você não vê uma solução sem ser a SAF? A não ser tirar um conselho, um pessoal que tá ali há muito tempo. Porque você sabe, você veio do futebol, você sabe que ali é uma panela. Tem a panela que é natural, tá? Eu não falo nem panela, mas é a construção. Existem afinidades e afinidades. É política. Agora, também tem a parte política, né? Então, agora, se a parte política... Aí pode falar panela, pode ser o que for, tá? Se a parte política, ela se entende e quer pensar em pró do clube... Perfeito. Mas aí que tá. Pra você pensar em prol do clube, sendo um empresário, você precisa torcer. E mesmo você torcendo, você tem a cabeça ainda do empresário. Você ainda vai colocar um dinheiro na frente. Talvez um show que apareça, você vai priorizar um show e não um mandato de jogo. Sabe? Tem muitas questões, acho que até trazem esse mau relacionamento com o torcedor. A cabeça mais do empresário. Quando a gente fala de futebol, a gente fala de paixão. Perfeito. Então vamos lá. Se o clube, tá? Se ele vende para empresários, tá vendendo a alma do clube. Perfeito? Se ele for profissional com o empresário, é salutar isso. A partir do momento que você vende para o empresário aporta tudo ali dentro, ele tem um poder. E aí vou te falar, o empresário, entre aspas, é um dono oculto. Concorda comigo? Concordo totalmente. Se o clube tá em dívida, ele precisa de 10 milhões de reais. Eu, empresário do Cearense, vou lá, toma aqui, Corinthians, 10 milhões de reais. Será que o presidente vai falar com o outro empresário ou vai falar comigo? Óbvio. Vai falar comigo. Óbvio. E que tem direito de colocar todos os jogadores no clube? Eu. E não estará errado, tá? Não estará errado na condução, porque o cara confia em mim. Uhum. Estará errado na condução do clube em fazer isso. Mas a partir do momento que fez, é assim que segue. Não Exatamente, é o que eu tô te falando. Consegue sim manter um clube associativo sério, sim, pô. Com atitudes sérias. Atitude de um clube como fosse uma SAF. Sim. Flamengo, vamos lá. Precisa de SAF? Não. Não precisa. Vamos falar do São Paulo? Eu, como São Paulina aqui, o clube tá com uma dívida de mais de 800 milhões. Você chegou a ver isso?
Barato. Não pense em uma SAF no momento. Os torcedores já começam a se movimentar falando sobre uma possível SAF. Existe um conselho, existem gestores, conselheiros ali que estão super fechados. Você vê uma saída, uma solução para isso que não seja uma SAF? Olha, eu vendo... Uma vaquinha? Por que não? Não, mas pensando assim, se tem uma dívida de 800 milhões, se trazer valor presente, fazendo ações para dividir essa dívida, pode ser resolvido. Porque dentro do futebol, 800 milhões, quando nós falamos, é uma coisa Não exorbitante, mas dentro do futebol não é nada. Não é nada. Dependendo do patrocínio, você pega ali alguns patrocínios, algumas coisas Um momentâneas. exemplo bem básico, você pega os melhores jogadores do São Paulo e vende por 20 milhões de euros cada um. Aí lascou, meu filho, a gente já quase não tem... Ai. Perfeito, aí vamos lá. Você recuperou praticamente metade da dívida, um exemplo, tá? Aham. Beleza, mas a tua equipe fica fraca. Exato. Compreendeu? Você tem uma dívida controlável, mas não tem uma equipe forte. Competitiva, nenhuma. Competitiva, exatamente. Agora, se você faz o inverso disso, que seja, cara, vou virar SAF para potencializar o São Paulo cada vez mais. Pode, como também não pode. Mas é que tá, lembra? Se virar dono, morre todo mundo. Esquece. Só fica 10% para a parte associativa. Então, cada escolha é uma renúncia. Se, o exemplo, tá? Vamos dizer que tem aqui uma mesa de diretores do São Paulo, conselheiros, vai surgir uma assembleia nova para a venda da SAF. Vamos fazer votação? Eu sou um cara sem ego. Eu quero o melhor para o São Paulo. Eu quero que São Paulo volte a ser gigante como era. Eu, Dudu, tá? Eu não preciso de São Paulo. Só que os outros que estão envolvidos, eles querem o São Paulo pro resto da vida. Aí entra ego, vaidade. Apego emocional. Apego emocional, porque... Não, porque eu fiquei 20 anos aqui, ajudei demais, não quero vender. E tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Mas são escolhas, entendeu? Uhum. Eu torço pelo Vitória, eu cresci no Vitória. No futuro eu quero fazer parte da SAF do Vitória. Que Vitória tem muito potencial para isso. Uhum. O Vitória tá pronto já vai virar SAF. E vou te falar, se o Vitória hoje é vendido, virou uma potência. Mas acho que com dinheiro qualquer um vira uma potência. É o dinheiro que Claro, vai... e aí sabe, fácil, você pode pegar qualquer um. Veja Mirassol, Difícil é sem dinheiro, né? Difícil é sem dinheiro. Perfeito. Pronto, resolvido. O Palmeiras sem dinheiro e o Palmeiras com dinheiro são dois times diferentes. Perfeito, esse aí. Pronto. Agora, vamos lá. Ainda no futebol, você já iniciou no futebol. Você era jogador, né, Dudu? Sim. Jogador caro, Dudu? Mas era muito barato. Era muito barato, Dudu. Pô, foi aprender investimento, finanças depois de precisar. Hoje seria muito caro. Como que você iniciou? Você disse que o CLT na tua vida foi no futebol. Daí cara, foi só... Eu comecei minha carreira ganhando R$800. E cheguei no profissional ganhando 5 mil naquela época. Você entendia alguma coisa, o mínimo? Zero, pô. De finanças, de investimento? Nada. Nada. Assim como a maioria dos brasileiros. Normal, normalíssimo. E aí, como que foi a sua trajetória? Do início até você realmente entender do jogo, como você mesmo falou. Eu vou falar da minha carreira em um minuto, né? Comecei no Vitória, saí lá de Fortaleza, no bairro Cima, viramos ao Sátiro, passei pro futsal do BNB, depois ABB, União, depois Ceará na base, depois fui pro Vitória da Bahia, Vitória Seleção Brasileira, logo com 20 anos, campeão mundial, profissional, campeão baiano, Copa do Nordeste, depois fui pro Japão, França, Rússia, Grécia, volto pro Brasil pro Atlético Mineiro, volto pra Grécia de novo. Do Atlético fui pro Goiás, do Goiás volto pra Grécia, do Off-Creta, da Grécia eu fui para Maccabi Netanya, volto para o Brasil no Fortaleza. É o Glório Marildo, o passaporte tá todinho carimbado. Exatamente, tem 4 passaportes. E aí, o que acontece? Depois voltei para o Fortaleza, depois Botafogo, encerro no Botafogo. Só que em 2014... eu fiz um curso de finanças que mudou minha vida. Até então, você fez todo esse percurso sem saber o que estava acontecendo na sua vida financeira? Tinha uma ideia ali? Não, eu só tinha imóveis, pô. Só sabia disso. Era só isso. Tá.
E Então, aí, você sentiu a necessidade... Porque eu tinha patrimônio, não tinha liquidez. Peraí, tem uma coisa errada. Aí eu fui estudar, fui entender o mercado, entender outro tipo de ativos, aí você vai entendendo, só que era um cara cru ainda no mercado. Não sabia de nada. Aí quando eu encerrei, aí sim, comecei a estudar economia, tirei duas certificações de assessor de investimentos, depois tirei especialista de investimentos, fui para uma empresa muito grande, fui estudar, fui entender sobre equity, market cap, vesting, acordo de sócios, ferramentas, gestão empresarial, blá, blá, blá.